Antes de entender como conquistar uma pessoa de Virgem, vale a pena conhecer quem são os virginianos de verdade. Afinal, é muito mais fácil se aproximar de alguém quando entendemos a forma como essa pessoa pensa e enxerga o mundo. Virgem é o signo das pessoas que nasceram entre os dias 23 de agosto e 22 de setembro. E embora cada indivíduo seja único, os virginianos costumam compartilhar algumas características que chamam bastante atenção. Esse signo é regido por Mercúrio, o planeta ligado à comunicação, ao raciocínio e à capacidade de analisar situações. Talvez seja por isso que os virginianos tenham fama de observar tudo ao seu redor. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eles percebem detalhes que muita gente simplesmente deixa passar. Sabe aquela pessoa que nota uma pequena mudança no seu comportamento, percebe quando algo está fora do lugar ou lembra de um detalhe que você comentou semanas atrás? Muitas vezes, estamos falando de alguém de Virgem. Além disso, os virginianos costumam valorizar a organização, a praticidade e a eficiência. Eles gostam de entender como as coisas funcionam e geralmente procuram soluções inteligentes para os problemas do dia a dia. Mas atenção! Essa busca por organização não significa que eles sejam frios ou perfeitos. Na verdade, por trás desse olhar analítico existe alguém que se importa muito com as pessoas e demonstra carinho de uma forma bastante particular, geralmente através de atitudes e cuidados práticos. Por isso, se você quer conquistar uma pessoa de Virgem, o primeiro passo é entender que está lidando com alguém observador, criterioso e que valoriza muito mais a autenticidade do que aparências. E é exatamente a partir desse ponto que começa o caminho para ganhar a confiança e o coração desse signo. Agora que já entendemos um pouco melhor a personalidade dos virginianos, surge uma pergunta importante. Afinal, o que eles procuram em alguém? Muita gente imagina que conquistar uma pessoa de Virgem exige fórmulas complicadas ou grandes demonstrações de romantismo. Mas, na prática, o que realmente chama a atenção desse signo costuma ser algo muito mais simples: qualidade nas conexões. Os virginianos geralmente se sentem atraídos por pessoas inteligentes, mas não estamos falando apenas de conhecimento ou estudos. O que eles gostam mesmo é de uma boa conversa. Daquelas que fazem pensar, que têm conteúdo e que vão além do superficial. Para a Virgem, uma conversa interessante pode ser muito mais sedutora do que qualquer cantada pronta. Outro ponto fundamental é a honestidade. Os virginianos valorizam pessoas transparentes, que dizem o que pensam e agem de forma coerente. Eles costumam observar comportamentos com bastante atenção e percebem rapidamente quando as palavras não combinam com as atitudes. E isso nos leva a outra característica muito importante: a responsabilidade emocional. Pessoas de Virgem tendem a apreciar quem sabe lidar com sentimentos de forma madura, sem jogos, manipulações ou dramas desnecessários. Eles preferem relações claras, onde existe respeito pelos sentimentos de ambas as partes. Aliás, maturidade é uma palavra que aparece com frequência quando falamos desse signo. Não significa ser sério o tempo todo ou perder o senso de humor. Significa saber assumir responsabilidades, reconhecer erros e agir com equilíbrio diante dos desafios da vida. Mas existe um elemento que talvez seja o mais importante de todos: a confiança. Para um virginiano, a confiança não surge da noite para o dia. Ela é construída aos poucos, através de pequenas atitudes, da constância e da sinceridade. E quando essa confiança é conquistada, ela se torna uma das bases mais fortes do relacionamento. Por isso, se existe um segredo para despertar o interesse de uma pessoa de Virgem, ele não está em tentar impressionar a qualquer custo. Está em mostrar quem você realmente é, agir com honestidade, demonstrar maturidade e construir uma conexão sólida passo a passo. Porque, para a Virgem, relacionamentos duradouros começam justamente assim. Se existe uma regra que vale ouro para quem quer conquistar uma pessoa de Virgem, é esta: consistência. Pode parecer algo simples, mas para os virginianos isso faz toda a diferença. E o motivo é fácil de entender. Como são observadores por natureza, eles costumam prestar mais atenção no que as pessoas fazem do que no que elas dizem. Por isso, exageros nem sempre funcionam com Virgem. Sabe aquelas declarações grandiosas feitas logo no início, as promessas mirabolantes ou aquela tentativa de parecer perfeito o tempo todo? Em muitos casos, isso gera mais desconfiança do que encantamento. O virginiano costuma pensar: tudo bem, você está dizendo isso agora. Mas será que suas atitudes vão confirmar essas palavras? E é justamente aí que muita gente se perde. Porque conquistar uma pessoa de Virgem não é uma corrida de 100 metros. É mais parecido com uma caminhada. O que realmente chama a atenção desse signo é a constância. É mostrar, dia após dia, que você é a mesma pessoa que demonstrou ser no começo. Imagine duas situações. De um lado, alguém que faz promessas enormes, fala sobre um futuro incrível,
mas vive cancelando compromissos e não cumpre o que diz. Do outro, alguém que talvez nem faça discursos impressionantes, mas está presente, cumpre a palavra e demonstra interesse verdadeiro através das atitudes. Na maioria das vezes, o virginiano vai valorizar muito mais a segunda pessoa. Porque para a Virgem, confiança não nasce das promessas. Ela nasce das provas que o tempo oferece. E aqui existe um detalhe importante. Os pequenos gestos costumam ter um impacto enorme. Lembrar de algo que a pessoa comentou dias atrás. Mandar uma mensagem para saber como foi uma reunião importante. Cumprir um combinado sem precisar ser cobrado. Demonstrar atenção quando ela precisa de ajuda. Essas atitudes podem parecer simples, mas para um virginiano elas têm muito mais valor do que grandes declarações feitas apenas para impressionar. No fim das contas, a consistência transmite uma mensagem poderosa. Mostra que você é alguém confiável. E poucas coisas são tão atraentes para uma pessoa de virgem quanto saber que pode contar com alguém de verdade. Agora que já entendemos a importância da consistência, surge outra pergunta. Afinal, o que realmente chama a atenção de uma pessoa de virgem? Muita gente acredita que é preciso fazer algo extraordinário para impressionar esse signo. Mas a verdade é que os virginianos costumam se encantar justamente com coisas que parecem simples. A primeira delas é a educação. Pode parecer básico, mas para a Virgem, a forma como você trata as pessoas diz muito sobre quem você é. A maneira como fala com um garçom, como responde alguém que pensa diferente ou como demonstra respeito no dia a dia costuma ser observada com bastante atenção. E aqui existe um detalhe interessante. Os virginianos são naturalmente observadores. Muitas vezes, eles analisam essas pequenas atitudes sem sequer comentar. Enquanto outras pessoas podem se impressionar com aparências, Virgem costuma prestar atenção no comportamento. Outro ponto que costuma chamar atenção é o cuidado com a aparência. Mas calma, isso não significa ostentação ou exagero. Na verdade, o virginiano geralmente aprecia pessoas que demonstram cuidado consigo mesmas. Alguém que transmite organização, higiene, bom gosto e equilíbrio costuma causar uma impressão muito positiva. Não é sobre usar a roupa mais cara ou seguir todas as tendências. É mais sobre mostrar que você se valoriza. Além disso, pessoas de Virgem costumam admirar quem tem objetivos na vida. Você já percebeu como algumas pessoas falam sobre seus sonhos com brilho nos olhos? Isso costuma despertar o interesse dos virginianos. Eles gostam de pessoas que sabem para onde estão caminhando, que têm metas, projetos e vontade de crescer. Não é necessário ter tudo resolvido. Afinal, ninguém tem. Mas demonstrar propósito e dedicação costuma ser algo muito atraente para esse signo. E existe mais uma atitude que pode fazer toda a diferença: mostrar interesse genuíno pelas opiniões dele. Os virginianos geralmente gostam de analisar situações, refletir sobre diferentes pontos de vista e oferecer conselhos quando se sentem à vontade. Por isso, quando alguém realmente escuta o que eles têm a dizer, sem interromper ou fingir interesse, eles costumam perceber. E mais do que perceber, eles valorizam. Porque, no fundo, todo mundo gosta de se sentir ouvido. Mas, para a Virgem, essa troca intelectual e emocional tem um peso ainda maior. Então, se você quer chamar a atenção de um virginiano, não pense em fórmulas mágicas. A combinação costuma ser muito mais simples: educação, respeito, cuidado consigo mesmo, propósito de vida e interesse verdadeiro pelo que ele pensa. São essas pequenas atitudes que fazem um virginiano olhar para alguém e pensar: essa pessoa vale a pena conhecer melhor. Mas tão importante quanto saber o que chama a atenção de uma pessoa de Virgem é entender o que pode fazê-la perder o interesse. E aqui existe algo curioso. Muitas vezes, não são os grandes erros que afastam um virginiano. São os comportamentos repetidos no dia a dia. O primeiro deles é a falta de compromisso. Lembra que falamos sobre consistência? Pois é, para a Virgem, palavra tem valor. Se você marca um encontro, promete uma ligação ou assume uma responsabilidade, o esperado é que cumpra o que disse. Claro que imprevistos acontecem. O problema não é errar uma vez ou outra. O problema é quando a falta de compromisso vira hábito. Aos poucos, o virginiano começa a questionar se realmente pode confiar naquela pessoa. Outro ponto que costuma gerar incômodo é a desorganização extrema. Agora, atenção! Isso não significa que todo virginiano vive em uma casa impecável ou segue uma rotina perfeita. Mas, em geral, eles apreciam um mínimo de ordem e planejamento. Quando alguém vive esquecendo compromissos, perdendo prazos, mudando de ideia o tempo todo ou transformando qualquer tarefa simples em uma grande confusão,
A convivência pode se tornar desgastante para a Virgem. Também existe algo que costuma afastar esse signo com bastante rapidez: a dramaticidade excessiva. Os virginianos geralmente preferem resolver problemas de forma prática. Quando tudo vira uma crise, quando pequenas situações se transformam em grandes conflitos ou quando existe uma necessidade constante de chamar atenção, eles tendem a se sentir desconfortáveis. Isso não quer dizer que não tenham emoções. Muito pelo contrário. Apenas costumam lidar com elas de uma maneira mais racional. Mas, se existe um erro que dificilmente passa despercebido, é a mentira. Virgem pode até levar algum tempo para perceber certas coisas, mas quando percebe, costuma conectar os pontos com muita facilidade. Contradições, histórias que não batem ou comportamentos incoerentes costumam acender um alerta imediato. E quando a confiança é quebrada, reconstruí-la pode ser um processo bastante difícil. Por fim, existe um erro muito comum de quem está tentando conquistar um virginiano: apressar as coisas. Algumas pessoas querem criar intimidade rapidamente, exigir definições imediatas ou acelerar etapas da relação. Mas Virgem geralmente prefere conhecer alguém aos poucos. Esse signo gosta de observar, entender quem a pessoa realmente é e construir confiança gradualmente. Quando sente pressão excessiva, a tendência é se afastar em vez de se aproximar. No final das contas, evitar esses erros é mais simples do que parece. Cumprir a palavra, agir com honestidade, manter um mínimo de organização, evitar dramas desnecessários e respeitar o tempo da outra pessoa já coloca você muitos passos à frente quando o assunto é conquistar alguém de Virgem. Mas conquistar a atenção de uma pessoa de Virgem é apenas o começo. O verdadeiro desafio, e também a parte mais interessante, é criar uma conexão emocional. E para isso, existe uma palavra que faz toda a diferença: paciência. Os virginianos geralmente não são do tipo que se abrem completamente logo no primeiro encontro ou nas primeiras conversas. Eles costumam observar, analisar e conhecer a pessoa aos poucos antes de baixar a guarda. Por isso, uma das melhores coisas que você pode fazer é respeitar o tempo deles. Quanto mais pressão alguém faz para acelerar a relação, mais cauteloso o virginiano tende a ficar. Mas quando sente que pode avançar no próprio ritmo, a confiança começa a surgir de forma natural. Outro aspecto muito importante são as conversas profundas. Virgem costuma gostar de trocas que tenham significado. Conversas sobre sonhos, experiências de vida, valores, desafios e aprendizados costumam criar muito mais conexão do que assuntos puramente superficiais. Isso não significa que eles não gostem de diversão ou momentos leves. Gostam, e muito. Mas, para criar um vínculo emocional verdadeiro, eles geralmente precisam sentir que existe conteúdo na relação. E existe algo que os virginianos valorizam profundamente: a lealdade. Saber que pode confiar em alguém traz uma sensação enorme de segurança para esse signo. Quando percebem que a pessoa está presente tanto nos momentos bons quanto nos difíceis, o vínculo tende a se fortalecer rapidamente. A lealdade, para a Virgem, não aparece apenas nas grandes situações. Ela também está nas pequenas atitudes do dia a dia, na sinceridade, no respeito e na capacidade de manter a palavra. Mas, talvez o ponto mais importante seja entender a forma como Virgem demonstra afeto. Muitas vezes, quem espera declarações constantes ou demonstrações exageradas pode acabar não percebendo o carinho que está recebendo. Porque o virginiano costuma amar através das ações. Ele demonstra afeto quando ajuda você a resolver um problema, quando se preocupa com sua saúde, quando lembra de algo importante que você comentou semanas atrás, quando encontra maneiras de facilitar sua vida ou de estar presente nos momentos em que você mais precisa. Para a Virgem, cuidar é uma forma de amar. Por isso, criar uma conexão emocional com esse signo significa aprender a enxergar o amor que existe nos detalhes. Porque, quando um virginiano realmente se importa com alguém, suas atitudes costumam falar muito mais alto do que qualquer discurso. E agora chegamos a uma parte que muita gente tem curiosidade de conhecer: o lado romântico de Virgem. Porque, à primeira vista, os virginianos podem parecer reservados, discretos e até um pouco difíceis de decifrar. Mas quem consegue ultrapassar essa primeira camada descobre uma pessoa extremamente dedicada quando está apaixonada. O detalhe é que Virgem costuma demonstrar amor de uma forma diferente daquilo que vemos nos filmes e nas novelas. Em vez de grandes discursos ou declarações dramáticas, esse signo geralmente prefere mostrar seus sentimentos através das atitudes. O amor de um virginiano aparece nos pequenos detalhes do dia a dia. É quando ele lembra de algo importante para você.
Quando pergunta como foi aquele compromisso que estava te preocupando. Quando oferece ajuda sem que você precise pedir. Ou quando faz questão de estar presente nos momentos em que você mais precisa. Pode parecer algo simples, mas para a Virgem, esses gestos são uma das maiores demonstrações de carinho que existem. Isso acontece porque eles enxergam o amor de forma muito prática. Para eles, cuidar, apoiar e contribuir para a felicidade da pessoa amada é uma maneira sincera de demonstrar seus sentimentos. E quando um virginiano decide investir em uma relação, geralmente não está pensando apenas no momento presente. Virgem costuma valorizar estabilidade, confiança e construção. Por isso, tende a buscar relacionamentos que tenham potencial para crescer e durar ao longo do tempo. Claro que cada pessoa é diferente, mas, de modo geral, esse é um signo que aprecia a segurança emocional, a parceria e a sensação de estar construindo algo sólido ao lado de alguém. No fim das contas, o romance virginiano talvez não seja o mais barulhento do zodíaco, mas é, sem dúvida, um dos mais constantes. Porque quando uma pessoa de Virgem ama de verdade, ela não demonstra isso apenas com palavras. Ela demonstra todos os dias, através do cuidado, da presença e das pequenas atitudes que fazem toda a diferença. E chegamos ao final. E se você observar tudo o que vimos até aqui, dá para perceber um padrão bem claro. Conquistar uma pessoa de Virgem não tem nada a ver com exageros, joguinhos ou tentativas de impressionar a qualquer custo. Na verdade, é quase o contrário disso. Virgem se conecta com quem é verdadeiro, com quem demonstra coerência entre o que fala e o que faz, e com quem sabe respeitar o tempo das coisas. Ao longo de tudo o que vimos, ficou claro que esse signo valoriza a honestidade, a consistência, o cuidado nos detalhes e a capacidade de construir confiança aos poucos. E talvez esse seja o grande segredo. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. Autenticidade, confiança e constância valem muito mais para a Virgem do que qualquer tentativa de parecer alguém extraordinário por alguns minutos. Porque, no fim das contas, esse signo não se impressiona com o que é dito no começo. Ele se conecta com o que se mantém ao longo do tempo. E quando alguém consegue ser assim, natural, consistente e verdadeiro, a conquista deixa de ser um desafio e passa a ser uma consequência.